e aluna ou aluna do terceiro ano, hoje resolvendo atividade de física, né, que são revendo assuntos referente ao segundo ano, os conteúdos. Então, iremos trabalhar a habilidade 27, que é diferenciar temperatura, calor, sensação térmica e equilíbrio térmico, e a habilidade 32, que é calcular grandezas físicas, como quantidade de calor, capacidade térmica, temperatura e calor específico em processo de troca e transferência de calor. Aqui quem vos fala, o professor Raimundo Dias. Primeira questão é uma questão teórica aí, né? Então, uma placa de alumínio tem um grande orifício circular, no qual foi colocado um pino também de alumínio, ou seja, a placa é de alumínio, ela tem um orifício circular, tem um buraco, né, redondo, e ele tem um pino também que é de alumínio, nesse buraco aí. E aí diz o seguinte, esse pino, ele, no caso o buraco, fica com uma grande folga em relação ao pino. Então, o pino e a placa são aquecidos a 500 graus Celsius simultaneamente. Então, podemos afirmar que a primeira coisa, eu não vou dar a resposta direta, mas a primeira coisa que vocês podem observar é que ambos são de alumínio, né? E os dois também foram colocados à mesma temperatura, que é de 500 graus Celsius. Então, os dois vão aumentar, né? Eles vão aumentar os seus tamanhos em si. Então, justamente porque haverá uma dilatação aí, né? Uma dilatação tanto no pino quanto no orifício em si. E aí você pesquise e procure responder. A segunda questão diz assim: entre dois corpos em contato térmico, não há troca de energia na forma de calor. Então, os dois corpos têm iguais, olha, se ele não há troca de calor, não há troca de calor, então você pode observar que eles estão numa determinada, eu não vou dizer o que é, né? Que faz com que vocês, gostaria que vocês pesquisassem também e buscassem essa, que é a única coisa que dessas daqui vai ser igual, né? Porque, por exemplo, se são corpos diferentes, eles significa dizer que algumas condições da matéria de cada uma delas são distintas em si, mas tem, como eles não trocam calor, tem uma coisa que é igual para as duas. E aí vocês buscam também essa resposta, né? Pesquisem, busquem essa resposta. Na terceira questão, eu alterei os dados porque essa é de cálculo mesmo. Ele diz assim: uma barra de alumínio inicialmente a 30 graus, eu alterei esse valor, né, o mesmo valor que tem aí, tem nessa temperatura uma densidade linear da massa igual a esse valor aqui, 4,2 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro. A barra é aquecida, sofrendo uma variação de comprimento de 12 milímetros. Sabe-se que o alumínio tem coeficiente de dilatação linear térmica igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O calor específico dessa substância é 0,2 calorias por grama por grau Celsius. A quantidade de calor absorvida dessa barra então, eu tenho aqui a temperatura inicial, né? Vou chamar de TI, temperatura inicial, que vai ser 30 graus, né? 30 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. E aí eu não tenho a temperatura final. Ele não deu, né? Temperatura final. Então, a variação da temperatura aí vai ser dada por temperatura final, né? Menos temperatura inicial. Então, vai ser TF menos TI, que é 30, menos 30. Essa vai ser a variação da temperatura aí. Bom, essa é uma condição em relação à temperatura. E aí ele deu uma outra coisa aqui, a densidade linear. Densidade linear, nesse caso, vai ser de 4,2 vezes 10 a menos 3. 4,2 vezes 10 a menos 3, né? Gramas por milímetro. Bom, a barra é aquecida sofrendo uma variação de comprimento de 12
milímetros, né? Variação de comprimento é isso daqui, que vai ser 12 milímetros, né? 12 milímetros. Vamos transformar isso aqui para metros, porque se vocês observarem, aqui tem algumas condições que a gente utiliza o metro em si. Então, aqui 12 milímetros é a mesma coisa de 12 vezes 10 a menos 3 metros, né? Multiplico por 10 a menos 3. E aqui eu posso transformar isso aqui para quilograma, né? Que vai ser 4,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Para quilograma 10 a menos 3 fica 10 a menos 6, né? Então vai ficar assim, 4,2 vezes 10 a menos 3 gramas vezes 10 a menos 3 quilograma. Transformei para quilograma por 1 milímetro. Aqui 1 milímetro, vou transformar para metro, vai ser 10 a menos 3 metros, né? Metros. Aqui eu posso cancelar isso com esse, vai ser a mesma coisa. 4,2 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro, né? Quilograma por metro. Fica a mesma coisa a densidade aí. E aí ele deu, depois do comprimento, que vai ser a variação do comprimento, que vai ser 12 milímetros, ele diz que sabe-se que o alumínio tem coeficiente de dilatação térmica linear de 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, o coeficiente de dilatação linear vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Esse vai ser o valor do coeficiente de dilatação linear, né? E o seu calor específico, vai ser de 0,2 caloria por grama por grau Celsius. Esse é o calor específico, né? Aí ele quer que você determine a quantidade de calor. Determine a quantidade de calor aí, né? Ou seja, a quantidade de calor absorvida por essa barra. Bom, vamos fazer de dois modos aqui, né? Primeiro, nós vamos pegar a variação do comprimento aí dessa barra. A variação do comprimento vai ser, nesse caso, o comprimento inicial vezes a variação do comprimento vai ser o comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Essa é a condição. Então, eu sei que ele teve uma variação do comprimento de 12 vezes 10 a menos 3, né? 12 vezes 10 a menos 3 metros. O comprimento inicial eu não tenho, né? Aí, o coeficiente de dilatação linear aqui vai ser de 2,4 vezes 10 a menos 5. 2,4 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura vai ser dada por aqui, ó, TF menos 30, né? TF menos 30. Passando isso aqui para o primeiro membro e colocando primeiro esse valor, vai ficar assim. 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes LI vezes temperatura final menos 30, que vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 3, né? 12 vezes 10 a menos 3. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, TF menos 30 vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 2,4 vezes 10 a menos 5, LI. Aqui tem uma casa após a vírgula, coloco uma casa após a vírgula no de cima, né? Vai ficar assim, TF menos 30 vai ser igual a 12,0, põe uma casa, vezes 10 a menos 3, e aqui vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 5, LI. Aqui, LI. E aí, elimina uma vírgula, vai ficar 120 TF menos 30 igual a 120 vezes 10 a menos 3.
Tá menos 5 passa mais 5, né? E aqui vai ficar 24 Li vezes Li. Bom, 120 dividido por 24, você tem 120 dividido por 24. O 12 não dá para dividir, vou pegar o número todo. O número que vezes 2 que vai dar 12 seria 6, mas aqui o 6 vai ser muito maior. Então 5 vezes 4 é 20, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai dar 5 aqui, né? Então, TF menos 30 vai ser igual a 5 vezes 10 a 2 barra LI, que é LI embaixo, né? Dividido por LI. Bom, esse vai ser o primeiro. Então, na segunda, nós vamos observar agora a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor ele não deu, que é o que nós vamos procurar. A massa, que ainda não... O calor específico foi 0,2, né? 0,2 caloria por grama por grau Celsius, né? 0,2 vezes a variação do tempo, da temperatura, que vai ser a temperatura final, menos 30 aí. Então, passando tudo para o primeiro membro, vai ficar assim, 0,2 vezes a massa, vezes temperatura final, menos 30, que vai ser igual à quantidade de calor. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo, então temperatura final, menos 30, vai ser igual à quantidade de calor por 0,2 vezes a massa, né? Aqui, 2, se você observar, 0,2 ou 2 décimos é a mesma coisa, 2 por 10, né? Tem uma casa após a vírgula, fica assim. Aí, é divisível por 2, vai ficar 1/5. Então, aqui eu vou ter quantidade de calor, vai ser 1/5 vezes a massa. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, multiplico por inverso, vai ficar assim. O 5 sobre 1, quantidade de calor, vezes a massa. Então, eu tenho 5Q sobre quem? Ó, sobre M. Então, vai ficar assim. Esse vai ser o segundo TF. Aí, temperatura final, menos 30, vai ser igual a 5Q, 5 vezes a quantidade de calor, dividido pela massa. Se vocês observarem que a temperatura de final menos 30 e aqui a temperatura final menos 30, eu posso igualar os dois, né? Posso fazer, trazer os dois aqui e igualar, né? Então, eu posso dizer o seguinte, como o item 1, o item 1 e 2 são correspondentes, né, a TF menos 30, então eu posso dizer o seguinte, então eu posso dizer que essa aqui, né, que é o TF menos 30 inicial, eu posso dizer que 1, né, vai ser igual ao 2. Aí eu posso botar 5 vezes 10 elevado a 2 por LI, né, por LI, vai ser igual ao outro que é 5Q por M, né, por M. 5Q por M. 10 a 2. Então, aqui, 5 vezes 10 a 2 vai dar 500, né? 500 aqui. 500 LI, que vai ser igual a 5Q por M. E aqui, 500 dividido por 5, ó, posso cortar, vai dar 100, aqui fica 1, né? Mas posso deixar assim também. Como eu quero a quantidade de calor, eu multiplico os extremos pelos meios. Então, eu vou ter o seguinte, 5 vezes LI vezes a quantidade de calor vai ser igual a 500 vezes M. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo, então Q vai ser igual a 500M por 5 LI, né? 5 LI. Então, 500 dividido por 5 vai dar 100. 100 a massa
pelo comprimento inicial. Bom, então se vocês observarem, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho nesse caso, a quantidade de massa vai ser esse aqui, ó. A massa é 4,2 vezes 10 a menos 3, né, quilograma por... E aqui o LI, que nesse caso eu posso colocar de 1 metro, né, por M, que é 1 metro. Então eu vou só substituir, aqui vai ficar 100, a mesma coisa de 10 a 2, botar 10 a 2 vezes o M, que o M vai ser 4,2 vezes 10 a menos 3, né? 4,2 vezes 10 a menos 3, dividido por LI, que é 1. Então, 1 dividido por 10 vai ser o próprio 10. Então, 10 a menos 3 tira 2, fica 10 a menos 1. Então, vai ficar 4,2 vezes 10 a menos 1. E aí fica dessa maneira, ou como eu posso observar, isso aqui tá, se a gente observar, né, tá em quilocaloria, porque eu coloquei isso aqui, a massa em quilo, e aqui em metro, né, quilocaloria. Então, se está em quilocaloria, eu vou transformar para caloria. Eu vou pegar 4,2 vezes 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 3 calorias. Então, aqui vai ficar... Então, eu peguei 4,2 vezes 10 a menos 1 quilocaloria. 4,2 vezes 10 a menos 1, multiplica por 10 a 3 positivo para transformar para caloria. E aí eu vou diminuir isso aqui, vai ficar 4,2 vezes 10 a 2, né, calorias. 3 tira 1, fica 2. E aí vai ser o 4, 2, a vírgula está aqui, vem em duas casas. Então vai ser 420 calorias no meu caso aqui. Então aqui seria a letra E. Então fico por aqui, até a próxima aula, né? Até a próxima aula.